Curso e Colégio Objetivo, toda a informação aqui nossa do Objetivo. Temos um prazer enorme de receber hoje o professor doutor José Alves Freitas Neto, uma pessoa que entende muito de vestibular, que é o diretor da Conveste, da comissão, né, do vestibular da Unicamp, então tem uma posição muito importante no mundo do vestibular, e também é um brilhante professor do Departamento de História da Unicamp. Professor, prazer em receber o senhor para batermos um papo para esses vestibulandos que são ansiosos pela Unicamp. Olá, Vera, é um prazer imenso conversar com vocês do curso e Colégio Objetivo. Todos os anos estamos aqui papeando, trocando informações sobre as novidades, orientando a moçada, que é o nosso objetivo, nossa preocupação maior é que eles possam estar nessa etapa de preparação, fazendo aí todos os seus planejamentos, suas estratégias de estudo, para poder estar conosco aqui numa das melhores universidades do nosso país. Então, sabemos da qualidade dos alunos que o Objetivo forma em nosso país e o alcance que vocês têm. Então, para nós também é uma grande oportunidade de falar da nossa universidade, falar dos trabalhos que desenvolvemos aqui e, obviamente, do nosso vestibular e dos cursos que nós oferecemos. Então, é um prazer imenso estar com você mais uma vez, Vera. Para nós também, professor, é um prazer muito grande, porque os alunos do Objetivo, claro que vêm de uma escola que tem uma formação excelente, então eles querem ir para uma universidade também de formação excelente. E a Unicamp tem excelência acadêmica, isso é reconhecido mundialmente, né? Hoje é uma preocupação da sustentabilidade, que é um item que agora classifica hoje as universidades, e a Unicamp cresceu com a sustentabilidade, né? As pesquisas científicas da Unicamp, a preocupação das aulas inovadoras, o desenvolvimento tecnológico da Unicamp, tudo isso pesa na decisão de um vestibulando que procura uma grande universidade, não é verdade, professor? Sem dúvida, né? As universidades, todas elas, né, com as suas características, seus pontos de excelência, e nós temos a dizer a nosso favor algumas dessas questões relacionadas à qualidade das nossas pesquisas, ao trabalho que a relação muito próxima entre ensino e pesquisa na formação dos nossos estudantes desde a graduação, né? E, de fato, também estamos aí muito preocupados, e esse foi um dos diferenciais dos últimos rankings, que nos pontuou muito bem, que é uma das universidades mais sustentáveis do planeta, né? Então, tudo isso tem a ver com práticas, ou seja, não apenas se falar em ciência e produzir ciência, mas praticar dentro do próprio território, do próprio quintal. Sim, graças a isso, né, professor, que a Unicamp é a segunda melhor do Brasil, é a oitava da América Latina e está em 220º, né, lugar no mundo, ou seja, entre milhares de universidades, né, milhares, ocupar uma classificação dessas é brilhante para a Unicamp, não é verdade? Então, vamos lá concorrer às 3.340 vagas, né? Vamos lá. 3.340 vagas, as inscrições estão abertas até o próximo dia 31 de agosto, a taxa é de R$ 192, o mesmo valor do ano passado, e nós estamos aí com a primeira fase prevista para o dia 29 de outubro. Prevista não, está marcada, dia 29 de outubro, a primeira fase do vestibular da Unicamp. Bom, aqui eu quero dar os parabéns, duas coisas. Primeiro, as universidades agora aqui do nosso Brasil antecipando, né, para o segundo semestre, realizar todos os vestibulares agora, para que realmente em 2024 o candidato já saiba direitinho para onde ele vai, não é? Então, essa antecipação de vestibulares foi um ponto assim 1000 para vocês, tá? A Unicamp está nesse conjunto, e a Unicamp será a primeira agora das grandes, né, a realizar em outubro já a primeira fase. E um segundo parabéns, belíssimo manual, belíssimo, tá? Didático, muito bom, tá? Um manual onde não tem como o aluno errar, porque muitos deles tinham dúvidas e nem sempre conseguiu tirar essas dúvidas, né? Agora, isso aqui, se o pai, a mãe, quem gosta de ajudar o candidato, né? Ali não tem o que ter dúvida, está muito claro, né? Esta primeira parte do manual, que mostra os cursos, né? As áreas e notas mínimas, mostra também, olha lá, as provas que são realmente as principais para cada curso, né?
Então, tudo isso aqui está muito esclarecido. O aluno não tem por que ter dúvidas. E depois a outra tabela de vagas por curso, o perfil que se quer, não é verdade? Parabéns, professor. Eu sei que isso faz parte da sua direção aí na Conveste, né? Então, eu acho que temos que parabenizar as coisas ótimas que vocês estão lançando para os vestibulandos. Eles gostaram muito. Muito obrigado. É um esforço enorme da nossa comunicação de tornar tantas informações que são importantes, legais, burocráticas muitas vezes, mas uma linguagem que se torne mais acessível e compreensível para os candidatos, que obviamente têm suas dúvidas, suas angústias, então é um esforço a mais de poder chegar nessa comunicação com vocês. E sobre o vestibular, de fato, antecipar as datas atende os interesses das nossas universidades, como também dos estudantes, no sentido de que é uma maratona, mas termina o ciclo de estudo de provas e de vestibulares ainda em 2023, e à medida que os resultados comecem a sair em 2024, você já pode estabelecer as suas estratégias, mudar de cidade muitas vezes, mudar de estado em alguns casos, né? Então, tudo isso requer um planejamento. Então, por isso que a gente também fez essa antecipação. Então, isso... Professor, como as inscrições terminam agora dia 31 de agosto, ainda há tempo para muitos vestibulandos, né, candidatos, fazerem sua inscrição. Então, precisamos ainda chamar atenção para algumas coisas nessa inscrição. A hora que faz essa inscrição, tem que preencher direitinho o formulário. Não pode deixar de preencher bem esse formulário. O senhor quer chamar atenção para algum detalhe do formulário? Bom, eu quero chamar a atenção a respeito de que os dados de vocês são todos muito relevantes para todas as nossas políticas e atendimento de vocês. É importante vocês colocarem primeira e segunda opção de curso, sabendo que as carreiras estão dentro da mesma área. Então, portanto, candidato de exatas, engenharias tecnológicas, primeira opção e segunda opção é dentro desse mesmo perfil. Humanidades e artes também primeira e segunda opção. E biológicas e saúde também nesse mesmo registro, de primeira e segunda opção, dentro da mesma área de conhecimento. Importante também vocês colocarem o local que vocês vão realizar a prova. Lembrando que algumas cidades, sobretudo cidades menores, a prova não é feita na segunda fase, e daí os candidatos são deslocados para cidades maiores. Mas tudo isso é autoexplicativo no ato de você se inscrever. Então, sei lá, eu me inscrevo para a cidade de Franca, já vai aparecer que a segunda fase será em Ribeirão Preto. Então, a primeira fase, como tem um número muito maior de pessoas, né, 65, 70 mil pessoas, nós chegamos a mais cidades. São 36 cidades, incluindo 5 capitais de outros estados. Fortaleza, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. Nestas capitais, nós fazemos primeira e segunda fase, independentemente do número de candidatos que chegue à segunda fase, por conta da própria logística que envolve a inscrição neste vestibular. Então, é importante, essas são as informações mais importantes aí dentro. Claro que é preciso estar atento também nos dados, número de RG, CPF. Isso. São esses os documentos oficiais pelos quais você vai se identificar no dia de prova e pelos quais você será convocado, se aprovado. Professor, acho que é muito importante lembrarmos aos candidatos que o documento que eles usarem para preencher este formulário deverá ser o que ele apresentará no dia da prova. Então, exato. Se eu usei, por exemplo, o meu passaporte, eu vou ter que levar o meu passaporte no dia da prova. Certo, professor? Se eu usei o RG, vou levar o RG. Tem que ficar muito claro isso, né, professor? Bem lembrado, Vera. Outra coisa que você registra é o documento que você leva no dia da prova. Outra coisa que eu acho importante, professor, é que ainda até dia 31 eu tenho chance de fazer retificações na minha inscrição, não é? E, por exemplo, eu não coloquei uma segunda opção. Agora, eu acho que é importante colocar uma segunda opção. Devo colocar uma segunda opção, né? É uma chance a mais que eu vou ter numa grande universidade. Então, eu acho que eu vou voltar lá e retificar. Posso fazer isso, né, professor? Alterar os dados da inscrição? É possível alterar os dados da inscrição até o dia 31 de agosto. Isso. Então, quem esqueceu de fazer a segunda opção, ou mesmo se tiver uma dúvida entre o primeiro e o segundo curso, e está muito equilibrada aí a vontade de um e outro, e mudou, até o dia 31 de agosto você ainda pode fazer essa alteração. Encerradas as inscrições, não pode mais, porque, obviamente, isso interferiria a relação candidato-vaga, que vai ser divulgada brevemente.
E, professor, quando nós terminamos a inscrição, sai o boleto para pagamento e sai também ali o número do candidato, da inscrição do candidato. Esse número ele tem que guardar bem guardado, né, professor? Sim, porque com esse número ele vai entrar na área de inscrito do vestibular, e aí é importante para todas as vezes que ele for ter informações, as informações oficiais, os dados de matrícula, tudo isso vai ser com esse número de inscrição. Então, é bastante importante. E tem uma senha também, né, professor? Isso, uma senha que o candidato vai criar nesse momento de se inscrever. Bom, eu acho ainda que, mais uma última coisa para a inscrição, os alunos que têm deficiência, muitos não preenchem no formulário de inscrição o tipo de deficiência que têm e devem fazer isso, porque é um direito deles, não é verdade, professor? Sem dúvida, todos os candidatos que precisam de atendimento especial devem solicitar isso no ato da inscrição e, obviamente, nós vamos pedir, né, um laudo que comprove. Sim. Para que nós possamos, a nossa junta de um professor, médicos aqui que atuam, eles analisam e aí, obviamente, dão o atendimento necessário para os candidatos. Tem candidatos com ledor, tem com transcritor, tem candidatos que precisam de tempo extra, né? As lactantes também, tudo nós chamamos de atendimentos especiais, né? Então, envolve aí as pessoas com deficiência e também outras necessidades que são pontuais, tá? Pronto, e o aluno pode acompanhar a inscrição dele, tá? Através exatamente deste número, dessa inscrição que ele conseguiu, né? Então, ele entrando aí pelo Converse, www.converse, não é isso? Ele pode acompanhar a inscrição dele, se deu tudo certo, se está tudo certo em termos de pagamento, não é verdade? Para não ter surpresas. Claro, certo? claro. E ele pode escrever para a gente também por esse canal, se tiver alguma dúvida, porque os dados, depois da confirmação do pagamento e tudo mais, vai aparecer ali, se a condição já está inscrição confirmada ou inscrição pendente de pagamento. Então, por exemplo, tem as pessoas que já pagaram, vai entrar lá, já está tudo confirmado, está tudo ok. E é nesse lugar que você vai ver o seu local de prova, a sua sala, a sua carteira, é por aí que você vai ter todas as informações. Quer dizer, tudo que ele precisa, ele irá acessar esse canal da Conveste, certo? www.conveste.unicamp.br. Ótimo. Conveste com M, que é de Comissão de Vestibulares. Tá? Comissão de Vestibulares. Comissão, que o senhor é o diretor. Professor, e eu queria saber uma coisa. Então, já que o senhor falou, já está tudo pronto. A Unicamp, então, através da Conveste aí, né? Vai divulgar a data, então, como os alunos irão para a primeira fase. A primeira fase será dia 29 de outubro. Então, já estamos muito próximos, né? Tá? 29 de outubro, praticamente 2 meses, tá? Estará aí a primeira fase. Então, o aluno vai saber tudo, local, etc, etc. Conselho importante, professor, antes de chegarmos na primeira fase, antes de chegar no dia, visitar o local onde será a sua prova. Não é verdade? É importantíssimo, porque às vezes as pessoas olham, né? Nós tivemos até uma coisa muito engraçada há um tempo atrás aqui, que o candidato estava alocado na Unip, aqui em Campinas, e veio fazer a prova aqui no campus de Barão Geraldo. E aí ele falou, não, mas estou prestando o vestibular da Unicamp. Eu falei, sim, mas o local é lá na prova da Unip, né? Então, o candidato deixou para ver isso no dia da própria aplicação. Por sorte, ainda havia tempo, ele conseguiu chegar a tempo do seu vestibular. Mas é fundamental as pessoas visitarem o prédio, saberem aonde está, ver o seu nominho que está ali escrito do lado de fora, né? Tudo isso são estratégias para poder também ir te desestressando, para não ficar toda aquela tensão no próprio dia da prova do vestibular, que é um domingo. Então, eu acho que isso é fundamental, saber o local, ver a rua direitinho, se é mão única, no caso de São Paulo, que é uma grande cidade. Trânsito. Se haverá algum evento próximo da sua escola, onde você vai fazer a prova, né? Tudo isso é importante, né? Não pode deixar. Bom, visto isso, agora vamos lá. O que eu posso levar para a prova? Porque agora existe toda uma preocupação, né? Então, não posso levar aquele bendito relógio, não posso usar um boné, não posso usar né? Várias coisas. Está muito claro isso no manual aí da Unicamp, né? Mas posso levar minha água, posso levar um suco, coisas leves, não é verdade? Há pessoas que hoje em dia consomem muita água durante a prova, mas sua garrafinha de água, né? Tá? Só a garrafinha de água. Isso. E fora isso, professor,
as coisas que eu vou usar para fazer a prova. Caneta de cor preta. Preta. A gente continua com a caneta de cor preta. Eu vi que a FUVEST liberou a azul agora, mas nós ainda continuamos a exigir a cor preta. E nós precisamos que você pode levar régua transparente, né? Você pode e deve levar o seu documento de identificação, evidentemente, né? Você pode levar lápis, borracha, mas não pode levar. Eu sei que todo mundo vai levar o celular, mas o celular, ao levar, ele vai ser desligado e acomodado no envelope que ficará embaixo da sua carteira, né? Então, tudo isso são orientações de segurança, porque você não vai poder consultar o relógio, não pode usar relógio, você pode levar só se for como o meu, assim, analógico. Relógio digital, esses relógios modernos, não pode utilizar. Smartwatch não pode usar, tá? Então, isso tudo você pode levar no vestibular. Vou, professor, deixar bem claro que, como a Unicamp aceita a digitalização do documento, né, no celular, ele vai apresentar na hora que ele entra. Na hora que entra, viu, o fiscal averiguou, vai desligar o celular e pronto, já está confirmado que o seu dado de identificação já foi apresentado, porque hoje, de fato, isso é uma novidade que está crescendo. Daqui a uns dias todo mundo só vai ter RG digital, né? Então, é uma boa ideia e é bom lembrar para o aluno para que ele não passe por nenhuma situação, né, de querer ficar com o celular, porque não pode. Apresentou e acabou. Bom, e vamos lá para a primeira fase, então, que é muito importante. Professor, continuam sendo 72 questões, certo? Continua. A Unicamp viu que o número, acho que favorece, né? Dá para avaliar bem os candidatos, né? Isso, a gente tem 72 questões em 5 horas de prova. Então, a gente tem o mesmo tempo de prova do que outros exames, mas com menos questões. Isso porque é uma característica da prova da Unicamp cobrar bastante leitura, contextualização. Então, queremos que os candidatos tenham um pouquinho a mais de tempo para poder resolver as questões, né? Então, isso faz um diferencial, no sentido que muitas vezes os candidatos são muitas demandas, né? Ou seja, são muitas perguntas, são muitos assuntos. Então, é um carinho a mais que a gente faz nesse sentido de que dá para selecionar os candidatos para a segunda fase com menos questões e mais tempo de prova, né? Então, ou com o mesmo tempo de prova. Então, nesse sentido, também cada questão nossa tem apenas 4 alternativas, A, B, C e D, fazendo com que você ganhe pelo menos 20 minutinhos aí, porque se você for ler 26 listas e depois para passar, que às vezes vai colocar uma minhoca na sua cabeça e você vai ficar quebrando o tempo lendo aquilo lá, você ganha uns minutinhos bons aí também dentro dessa eliminação de uma quinta alternativa. Então, esse é o contexto da prova de primeira fase da Unicamp. E este ano nós temos novidades na distribuição das questões, né? Temos novidades. O senhor pode contar quais são as novidades? Claro que sim. Nós tivemos, por conta até mesmo do novo ensino médio, nós percebemos que havia uma desproporção no tamanho da prova de ciências da natureza e de ciências humanas. Nós tínhamos até o ano passado 24 questões que compõem as disciplinas de ciências da natureza, que são biologia, física e química. Tinha 8 questões cada uma delas. E ciências humanas só tinha 16, 8 de história e 8 de geografia, sendo que filosofia e sociologia estavam embutidas nessas questões. Então, nós fizemos um reequilíbrio e, tirando português e matemática, que tem 12 questões cada uma, todas as outras disciplinas têm 7 questões. E introduzimos 3 questões de filosofia e 3 questões de sociologia. Abertamente, questões de filosofia e sociologia. Quantas de sociologia e filosofia? 3. 3 de filosofia e 3 de sociologia. Que ótimo! Então, dessa forma, a prova de ciências da natureza vai ter 21 questões e a prova de ciências humanas tem 20 questões. Né? Então, isso dá um equilíbrio e a gente acredita que os candidatos se sentirão mais confortáveis também, até por conta de que geralmente tem um desempenho melhor ou pelo menos menos estressante na área de humanidades. O que a gente prevê com isso? Né? Que os candidatos, a gente reforça a leitura de uma prova contextualizada, de uma leitura crítica dos grandes problemas da sociedade brasileira e do mundo contemporâneo, que tanto a filosofia quanto a sociologia trazem. Quero tranquilizar candidatos e candidatas que às vezes não tiveram aula de filosofia, que a estrutura da questão é a mesma. Vai ter um excerto, vai ter um texto, vai tratar de algum problema, alguma questão, e depois vai ser uma prova basicamente que vai cobrar leitura e interpretação desses fragmentos. Nós não vamos cobrar jamais uma nota de rodapé sobre a obra de um filósofo.
E que não é característica da Unicamp cobrar rodapé. Não é. Não é perfil da Unicamp. Então, para tranquilizar, porque eu sei que teve gente que não teve aula de filosofia e sociologia, mas com certeza tem noções básicas disso, tanto na geografia quanto na história. Então, vocês conseguirão resolver estas questões facilmente. Esta prova será absolutamente idêntica para todas as áreas, de exatas, de biológicas, de humanas. Isso. E como é que será a nota? A primeira fase, né, a prova de primeira fase, ela é exatamente a mesma para todo mundo, com as 72 questões, onde cada questão vale um ponto. Não há pesos na primeira fase. A primeira fase ela é um acúmulo de notas, tá certo? Então, de repente, se você foi bem na área que não é a sua, né, em tese, você deveria ir melhor na área que você está se candidatando, mas pode acontecer de você ter tido um desempenho extraordinário numa outra área. Nós não medimos quem é de exata se vai bem em matemática e mal em humanas e vice-versa. Aqui é acúmulo geral de pontos para levar você para a segunda fase. E como é que é o critério para chamar para a segunda fase? O critério para chamar para a segunda fase, ele depende da concorrência de cada curso. Cursos muito concorridos, ou seja, cursos com mais de 100 candidatos por vaga, nós levamos 10 vezes o total de candidatos, 10 candidatos vezes o total de vagas existentes do curso. Então, medicina, tem 86 vagas no vestibular, nós vamos procurar as pessoas da posição 860 e todos aqueles que estiverem empatados com essa pessoa na posição 860 também serão levados para a segunda fase. Então, é muito comum ter muitos empates, né, e nós levarmos aí um número de 1.000, 1.100, 1.200 pessoas no caso da medicina. Nos outros casos, né, nós vamos ter um cálculo que é de 8 candidatos por vaga em cursos acima de 50 candidatos. A média geral é de 6 vezes o total de vagas, o número de candidatos é 6 vezes o total de vagas daquele curso, certo? E aí nós vamos até chegar nos cursos que nem tem esse número, que daí o piso mínimo de levar para a segunda fase é de 4 candidatos por vaga. Nós levamos no mínimo 4 candidatos por vaga. O que significa que em cursos que tem uma relação candidato-vaga inferior a 4, todos estarão na segunda fase, desde que não zerem na prova. Desde que não zerem na prova. Sim, não pode zerar. Agora, o zerar na primeira fase, como fica? Se zerar na primeira fase, está eliminado. Não, mas zerar na primeira fase é não fazer nenhuma questão. Isso, é deixar ou errar tudo, não fazer nada. Então, isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Né? Isso não vai. Na primeira fase, não. Isso é possível em outras, né? Uhum. Certo? Em outras, aí, o zero... Na segunda fase é possível zerar, mas na primeira, não. Na primeira fase, não. Bom, estamos chamados, então, convocados para a segunda fase. Vamos lá, vamos agora definir nossa vida. A segunda fase será já, agora no comecinho de dezembro, então, finalzinho de outubro, primeira fase, passa novembro inteiro, já estamos chamados para fazer a segunda fase. Como é que, então... Então, vamos lá. Segunda fase, dia 3 e dia 4 de dezembro. O senhor pode me explicar esses 2 dias? O primeiro dia... O primeiro dia é uma prova comum para todos os candidatos e candidatas de todas as áreas. É o dia que tem a prova de redação, e você tem 2 propostas de redação e você escolhe uma. Além disso, você vai fazer 6 questões de língua portuguesa e literatura. Todas as questões têm item A e item B, valendo o mesmo ponto. 2 pontos cada item. Portanto, cada questão vale 4 pontos e cada prova chega a valer 24 pontos ou mais, como eu vou anunciar daqui a pouco algumas mudanças. Sim. Então, nesse primeiro dia, então, redação, 6 de português e literatura, 2 questões de inglês, sendo uma com texto de ciências da natureza e uma com texto de ciências humanas. Então, nós chamamos essas questões de interdisciplinares. Em inglês. Muito boas, por sinal, excelentes. Obrigado. E daí temos também 2 questões de ciências da natureza nesse primeiro dia. Então, portanto, o pessoal que é da área de humanas, por exemplo, vai cair ciência da natureza, física, química e biologia nas questões abertas, só nessas noções básicas dessas questões de interdisciplinares de ciência da natureza. No segundo dia, nós temos uma parte comum também e depois uma parte específica por área de conhecimento. A parte comum do segundo dia ela é composta pela prova de matemática e por 2 questões interdisciplinares de ciências humanas.
Aqui a gente inverte o raciocínio. Quem está indo para a medicina vai cair questões abertas de filosofia, geografia, e história e sociologia, só essas questões básicas nas questões interdisciplinares de ciências humanas. A prova de matemática mudou este ano. O pessoal de exatas não mudou, são 6 questões de matemática. Mas o pessoal da área de biológicas faziam 6 questões e farão 4 questões de matemática apenas. Essas outras 2 questões, elas foram transferidas para a prova de biologia. Então, a banca de biologia vai ter maior liberdade para explorar mais temas, porque, obviamente, aí está o curso mais concorrido de qualquer vestibular, que é medicina, e nós queremos permitir que os candidatos se sintam mais confortáveis, demonstrando desempenho na área em que vão seguir as suas carreiras. Neste sentido, né, então, os candidatos de biológicas farão, vou recuperar, vou ser didático aqui, 4 de matemática, 2 de ciências humanas, e depois 8 de biologia e 6 de química. O pessoal de exatas, 6 questões de matemática, 2 de humanas, 6 de física e 6 de química. O pessoal de humanidades, 4 questões de matemática, 2 interdisciplinares de ciências humanas, 6 de história, 6 de geografia, 1 de filosofia e 1 de sociologia. Então, as 2 de matemáticas que foram retiradas são acrescentadas na prova de história, colocando uma questão para filosofia e uma questão para geografia. Deixa eu já antecipar, Vera. Para geografia, não, que geografia já tinha uma para sociologia, uma para filosofia. Isso. Deixa eu já tranquilizar os candidatos. Zerei na questão de sociologia, não entendi nada. Não se tranquilo, porque daí tem a questão de que não pode zerar por prova. Essa nota, essa questão da sociologia, ela vai, para efeito de cálculo de nota, vai estar associada às notas de geografia. E a questão extra aí que entrou de filosofia vai estar junto com a prova de história. Então, você não pode zerar nesse conjunto de 6 mais 1 de história e filosofia e de 6 mais 1 de geografia e sociologia. Tá? Então, só para... Porque, às vezes, tem as questões que não pode zerar numa prova. E aí, uma prova tem uma questão só, seria um contrassenso. Então, nós estamos colocando paulatinamente esses conteúdos, mas para efeito de cálculo da nota, essa nota estará... Professor, isso é justo. Em algumas escolas do Brasil, mesmo no nosso estado de São Paulo, né, a aula de sociologia ou filosofia em várias escolas. Uhum. Então, isso realmente, para o candidato, dá um sossego maior para ele, não é? Ele tem condições de ser aprovado, mesmo tendo maior dificuldade de sociologia ou filosofia. Filosofia requer bastante do aluno. A sociologia, em geral, ela é dada também na geografia. A sociologia tem muita coisa em comum. A filosofia também tem, o senhor sabe, o senhor da área de história, tem muita coisa com a história, mas a sociologia, a filosofia, ela requer um conhecimento maior do aluno, né? Então, bom, muito parabéns. Parabéns por essa atitude, muito bom isso. Professor, bom, fizemos a prova, uma prova belíssima, tá? Agora vamos ver o resultado. E vai demorar um pouquinho, só em janeiro, né? E daí serão convocados, uma primeira chamada. Agora, professor, eu vou falar uma coisa que eu não sei, mas é importantíssimo que eu falo para os alunos. Não é porque eu não sou chamado na primeira chamada que eu não entrarei na Unicamp. Eu tenho muitas chances para entrar. As notas estão muito próximas uma das outras. Então, eu posso estar com uma nota muito próxima de um candidato que foi chamado, e eu serei chamado na segunda chamada, ou na terceira, ou na oitava, ou até mais. Não é verdade? Isso. O que importa é que eu entre na Unicamp. Exato. O que existe, Vera, você como grande especialista, uma grande educadora, sabe bem que os alunos que têm melhor desempenho, eles tendem a ter o melhor desempenho nos diferentes processos de seleção. Então, muitas vezes, o candidato, então, está lá, meu nome não apareceu na primeira. Preste atenção que, no caso da Unicamp, em torno de 40% das vagas não são preenchidas na primeira convocação. E por um motivo muito simples, esses candidatos também passam em outras instituições. Nós gostaríamos que escolhessem todos a Unicamp, que nós tivéssemos a lista fechada de uma vez. Mas, evidentemente, também entendemos que são outras universidades excelentes. Às vezes, é a pressão da própria família, é mais fácil você estar perto de casa, é mais barato, a universidade é pública, gratuita, não tem mensalidade, mas, de qualquer forma, as famílias ficam preocupadas. Então, nesse sentido, a primeira lista
tem um preenchimento aí de 60% no máximo de vagas. E aí nós vamos depois segunda, terceira, e fizemos até oitava. Com a questão do Enem, acontece hoje em dia que alguns cursos, então, tem outras universidades, começam a chamar muito depois. Por exemplo, no nosso caso, a gente faz prova no Ceará, como eu já mencionei, em Salvador. Sei lá, sai uma lista da UFBA, alguém entra no curso de medicina que estava aqui, entrou lá e decidiu voltar. É uma opção, né? A gente espera que isso não aconteça, mas, de qualquer maneira, a gente não vai deixar de preencher as vagas. No ano passado, na própria medicina, nós fizemos uma chamada extra, porque teve um candidato que cancelou a matrícula no último dia. E a gente fez uma chamada extra porque a gente não queria, tendo tanta gente desejando uma vaga de medicina, vai deixar essa vaga ociosa, né? Então, é por isso que tem essa mobilidade e é fundamental vocês ficarem atentos, né? Fiquem atentos, inclusive, para facilitar a vida. Se eu não tenho mais interesse agora na Unicamp, nós vamos fazer chamadas via WhatsApp também para vocês saírem da lista, para que a gente possa convocar quem de fato vai ser matriculado depois da terceira chamada, tá certo? Para poder dar agilidade. Porque às vezes a gente chama 4 ou 5 pessoas, essas 4 ou 5 pessoas daquele curso já estão matriculadas e não vão trocar de curso, mas eu tenho que convocá-los obrigatoriamente, né? Então, é uma questão legal, né? Mas esse ano nós estamos querendo, inclusive, que aqueles que já estiverem em outra universidade e não quiserem mais a Unicamp, possa desistir das nossas vagas para que a gente possa chamar quem, de fato, ainda está interessado em cursar a Unicamp. Porque eu acho que, obviamente, a estratégia da gente é estar interessado na Unicamp. Eu acho ótima essa estratégia de vocês e acho muito importante também, professor, a explicação que vocês trazem no manual, que não foi chamado até a terceira chamada, tem que agora lançar a mão do quê? Do interesse de vaga. Eu quero Unicamp. Eu tenho interesse nessa vaga, né? Então, eu vou continuar concorrendo. E, além de eu continuar, mostrar o interesse pela vaga, eu tenho que declarar esse interesse. Exato. Suponha que eu fui chamado na segunda opção, e a minha primeira opção não fui chamado, então eu tenho que também declarar interesse, se for o caso. Eu já estou lá na Unicamp, eles vão me chamar na primeira, não vão chamar. Isso. Tá? Então, preciso declarar que eu tenho interesse na primeira opção. Isso. É isso, professor? Exato. Quando você é chamado na segunda opção, você tem 2 opções, simplesmente aceitar a matrícula como está, ou declarar lá que eu quero continuar concorrendo com a primeira opção. E aí, então, você estará matriculado, e assim que essa vaga aparecer, porque às vezes você fica assim, gente, eu estou a uma posição ou 2 posições da minha primeira opção. Eu não matriculo agora na segunda, ou eu pego essa vaga. O famoso dilema de um pássaro na mão e 2 voando, né? A Unicamp permite que você pegue um pássaro e ainda continue olhando, desde que você declare que quer continuar concorrendo a esse curso de primeira opção. Agora, se você não declarar, nós entendemos que você aceitou a matrícula, tá certo? E se você foi convocado em segunda chamada e não matriculou, nós sabemos que você continua concorrendo na primeira opção. Tem que ser muito claro tudo isso, né, professor? Porque é uma universidade que vale a pena, então o candidato tem que saber que ele tem chance, e eu estou dizendo isso para o senhor porque eu conheço pessoas que perderam o Unicamp, querendo o Unicamp, exatamente porque não sabiam desses detalhes, sabe? E a pessoa às vezes fica tensa, por isso que é importante o senhor falar, e a pessoa ler com cuidado esse manual, porque o manual é muito claro, né? Então, eu acho que vale a pena tudo isso, né? Bom, foram feitas todas as chamadas, o candidato vai ter uma vida maravilhosa aí, não é? Agora, eu quero mais uns esclarecimentos do senhor. Como é que é esta vaga pelo Enem? A vaga pelo Enem, ela é exclusiva para estudantes de escola pública, e aí nós estamos oferecendo este ano 10% do total de vagas da Unicamp. São 314 vagas, aproximadamente 10%. Porque este ano tem uma outra novidade, que daí envolve as 3 universidades do estado de São Paulo, mais as FATECs e a Universidade Virtual, a Univesp, que é o Provão Paulista, que daí é um processo exclusivo dos estudantes de escola pública. Então, até o ano passado, nós ofertávamos 20% do total das nossas vagas, aproximadamente, usando a nota do Enem. Este ano, esse número cai de 20% para 10%. Porque vai ter um outro sistema exclusivo para os estudantes das escolas estaduais de São Paulo.
Só para vocês perceberem que não é assim, um grande prejuízo, porque 75% dos aprovados no sistema da Unicamp e do Enem já são do estado de São Paulo. Então, esses estudantes poderão, os estudantes de escola pública de todo o país, podem concorrer usando o Enem, ou seja, quem fez ensino médio, né, está agora no cursinho, fez ensino médio, é o que importa. Quem fez todo o ensino médio em escola pública pode concorrer nessas vagas do Enem. E tem essa novidade, que é o Provão Paulista. Daí é um sistema que vai ser gerenciado pela VUNESP e que vai também ofertar 10% das nossas vagas. Eventualmente, essas vagas não forem preenchidas, nós vamos transferi-las para o Enem. E se não preenchidas no Enem, então, portanto, esses 10% tendem a aumentar, né? Então, mas esses dois nichos são exclusivos de estudantes de escola pública. Professor, e eu pergunto para o senhor uma coisa, e vagas olímpicas? São mais de 120 vagas. Maravilha, hein? Está aumentando, né? Nós estamos, assim, é um processo que nos deixa muito satisfeitos de termos sido os pioneiros. Inclusive, isso é uma matéria na revista de pesquisa FAPESP esse mês, sobre os temas relacionados às Olimpíadas. Né? Então, esses alunos que têm alta performance, então nós temos mais de 20 cursos que o aluno pode entrar direto. Como é que funciona? Você tem que ter tido medalhas nessas Olimpíadas que são indicadas, são aproximadamente umas 30, nos 2 anos anteriores ao ingresso. Ou seja, você vai ser ranqueado. Obviamente que uma medalha de ouro vale mais do que uma prata e um bronze. E aí as Olimpíadas também são ranqueadas de acordo com o nível, se é a Olimpíada Pública, a Olimpíada Nacional e se é a Olimpíada Internacional. Então, nós vamos criar essas condições em relação às Olimpíadas. Um segundo diferencial é que os cursos estabelecem as Olimpíadas, que são Olimpíadas consideradas prioritárias e Olimpíadas afins. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, hipoteticamente, o curso de Engenharia Química. A Olimpíada de Química é prioritária. A Olimpíada de Astronomia é uma Olimpíada afim. Eu sou ouro na Olimpíada afim de Astronomia. E alguém é prata na Olimpíada de Química. A prata da Olimpíada de Química vai valer mais do que o ouro da Olimpíada afim. Então, também, mas tudo isso dentro do nosso site tem a distribuição, tem a tabela de conversão dos pesos das medalhas ouro, prata e bronze para você saber como é que você vai ser ranqueado. Havendo empate, a gente usa a nota do Enem para desempatar os candidatos que são selecionados pelas vagas olímpicas. E nas vagas olímpicas você pode colocar também 2 opções de curso. Que ótimo, que ótimo. E hoje em dia tem muito brasileiro que está saindo muito bem mundialmente em Olimpíada, né? Que é maravilha para o Brasil isso, o nome do Brasil indo longe, né? Então, eles merecem essas vagas que vocês oferecem, porque realmente são alunos brilhantes, né? O vestibular indígena é bem específico, né, professor? É bem específico, é para os estudantes que vêm de comunidades indígenas, é um tipo de saber, um tipo de conhecimento de prova que é diferente da prova que nós temos. Mas, de qualquer forma, a universidade fez essa experiência, abriu há 5 anos vagas, são até 2 vagas por curso para os candidatos indígenas. É uma população que tradicionalmente tem sido excluída dos processos de educação no nosso país. E aí, quando eles ingressam, então, o que nós colocamos, ao invés de ser PPI, Preto, Pardos, Indígenas, os indígenas fazem um processo isolado, porque eles concorrem entre eles. Antes de ter o vestibular indígena, a Unicamp tinha 3 ou 4 estudantes que se declaravam indígenas que eram aprovados. E hoje nós temos, no último vestibular, 116 alunos que foram matriculados. E eles estão aqui, né, maravilha, dando vida no nosso campus, né, trazendo temáticas que são importantes. Nós estamos vendo aí, aprendendo com eles também. Claro que é um processo bem complexo, mas é muito enriquecedor para a universidade, para a ciência, né? As pautas da sustentabilidade, nós estamos muito mais próximos das lideranças indígenas do país, que dá para perceber que não é um tema qualquer, é um tema extremamente estratégico para o futuro do país e da humanidade, né? Sabemos que as lógicas de preservação e sustentabilidade passam pelo domínio dos conhecimentos dos povos tradicionais. Ficamos contentes com isso. O senhor sabe que nós tivemos no Objetivo um aluno no cursinho que vinha de uma tribo lá do Pará, e ele era o principal, veio para estudar e entrou em medicina, professor. Nunca esquecemos dele. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E voltou para lá depois, para a tribo.
Isso, então, a maior parte deles vem exatamente para voltar para suas comunidades, para melhorar a vida das suas comunidades. Esse é o discurso que eles trazem para a gente aqui. Isso, para nós brasileiros, é muito importante, né? Ficamos muito felizes mesmo. Professor, esquecemos de alguma coisa? O senhor quer acrescentar? Está brilhante, é que nós temos um problema do horário, né? Então, estamos aqui já no finalzinho. Já estamos quase 50 minutos, daí dá tempo do senhor falar alguma coisa. Tá, mas dizer que, de fato, nós estamos aqui trabalhando com as mesmas características de prova dos anos anteriores, uma prova que ela é bem contextualizada, que traz as temáticas do mundo contemporâneo, ciência aplicada no cotidiano, uma prova que dialoga com o perfil mais jovem, né, de vocês. Temos obras literárias com leituras obrigatórias, mas isso não deve assustar vocês, porque isso já foi apresentado há pelo menos 2 ou 3 anos. Então, e a gente acredita que é preferível ter as obras do que cair qualquer coisa de literatura. Então, também, tudo isso são diferenciais da nossa prova do vestibular da Unicamp. E eu quero também lembrar que a universidade, além de ser uma universidade de referência, uma universidade de pesquisa, que ela tem porte médio, mas considerado o padrão das outras nossas co-irmãs aqui de São Paulo, né, nós queremos crescer, tem a expectativa, uma grande discussão sobre termos mais uma medicina no ano que vem na cidade de Piracicaba. Tudo depende de negociações com o governo do estado, com a Assembleia Legislativa, mas isso está sendo debatido aqui na nossa universidade, além até de, talvez, hipoteticamente, outros cursos virem a ser abertos. Mas o que eu quero mais um curso de medicina. E direito? O pessoal me pergunta muito de direito. Nós estamos com um grupo de trabalho também pensando o curso de direito. Então, vamos, quem sabe, nesse mesmo contexto, eu ficaria muito feliz se eu pudesse encerrar um segundo ciclo de presidência da direção da Conveste com a abertura de novas vagas, né? Então, mas isso, obviamente, não depende de mim, depende do Conselho Universitário, de 1000 questões, mas a universidade está debatendo seriamente a expansão de vagas, né? Mas eu ia dizendo que a nossa universidade, ela tem um DNA de pesquisa, ela representa 8 a 10% de toda a pesquisa acadêmica feita no país, e nós queremos estudantes como vocês aqui com a gente. E lembrando para aqueles que vão mudar de cidade, eu não conheço Campinas, Campinas é uma cidade cara, como é que vai ser? Além de Campinas, tem Piracicaba e Limeira, né? A universidade oferece apoio para todos os estudantes que comprovem ter necessidade financeira, né? Então, de ajuda financeira, que tenha dificuldade. Então, isso nós damos desde a gratuidade na alimentação até bolsas de maior valor, que chegam a ser de R$ 1.570 para aqueles alunos de maior vulnerabilidade social e econômica. Porque nós queremos tratar os alunos da mesma forma. Então, eu quero que o aluno não tenha que trabalhar, porque a exigência da universidade vai ser grande. Então, queremos que todos se dediquem a estudar. São 4, 5 anos de muito estudo, mas que vai valer muito a pena na formação e na trajetória de vocês. E então, o Brasil crescerá mais ainda com estes jovens, com esta formação excelente que vocês vão dar. Parabéns. É o que acredito. A finalidade é essa mesmo. Essa mesmo. É isso. Mas do mais, Vera, eu quero agradecer muitíssimo a acolhida, o carinho que o Objetivo me recebe sempre. Agradecer mais uma vez publicamente a parceria com a Unip, que cede os seus prédios para nós fazermos prova em diversas cidades, não só aqui no estado de São Paulo, mas também como em outros estados. Então, somos muito gratos pela generosidade que o Grupo Objetivo cede os seus espaços para a gente trabalhar aí, realizar os nossos exames, tanto na primeira quanto na segunda fase. Somos parceiros de décadas e queremos continuar com essa parceria. E o senhor sabe que o sonho do Digênio sempre foi a educação. E o Digênio sempre investiu nisso. Então, ele sempre ajudou as universidades, porque ele via que era um meio mesmo de ajudar os estudantes e ajudar o Brasil, de fazer crescer a educação no Brasil, né? Então, é uma coisa que foi um sonho que ele realizou. O senhor sabe, muito sempre foi generoso nessa parte, e agora a reitora, tá, a doutora Sandra Miessa, ela continua fazendo isso, continua a generosidade do seu marido e continua realmente procurando ajudar ao máximo a educação no país. E vocês são um meio de ajudar, não é verdade? Tá? Isso aí. Agradecemos muito sua presença, professor Dr. José Alves de Freitas Neto, uma pessoa maravilhosa que quem estuda na Unicamp conhece, né? Brilhante na sua área. Muito obrigada, foi muito bom, esclarecedor demais. Obrigada. Muito obrigado, Vera. Esperamos, então, mais um curso de Medicina e Direito. Vamos lá. Tomara. Eu ficarei muito feliz. Vamos lá. Vamos torcer pelo senhor. Um grande abraço.